Nós estamos acompanhando a cada dia um novo trecho do documentário A Máquina Humana por aqui. O primeiro episódio que estreou nesse sábado, dia 5 de outubro, aqui na Novo Tempo. E nós temos aqui também trazido para você a oportunidade de assistir aqui durante o Vida e Saúde. Então, hoje tem mais um trechinho para você desse primeiro, na verdade a terceira parte do primeiro episódio do projeto. Quando o carro está em movimento, o motor queima combustível para produzir energia, gerando gases como o monóxido e o dióxido de carbono. Esses gases são direcionados para fora do veículo pelo sistema de escapamento, mantendo o ambiente interno do carro limpo e livre de poluentes. Já em nosso corpo, quando respiramos, os pulmões absorvem o oxigênio, que é transportado para as células para produzir energia. Elas liberam dióxido de carbono, que é então levado de volta ao pulmão para ser exalado. Tanto o sistema respiratório quanto o sistema de escapamento são vitais para a saúde e eficiência de suas respectivas atividades. No corpo humano, o sistema respiratório mantém o equilíbrio químico e a produção de energia. No carro, o sistema de escapamento otimiza o desempenho do motor. Ambos garantem que os resíduos sejam eliminados. Cada respiração é, por fim, uma colaboração vital entre o nosso corpo e o ambiente que o cerca. Sem ar não se vive, né? A gente fala que pode ficar dias sem tomar água, dias sem comer, mas minutos, né? 3 ou 4 minutos sem respirar. Então é básico, o sistema respiratório é básico porque as nossas células necessitam de oxigênio. E nos pulmões há uma troca de gás carbônico com oxigênio e aí há uma absorção desse oxigênio que vai para as artérias e alimenta todas as células do nosso corpo. Se a gente não presta atenção, inclusive na questão da respiração, a gente oferta menos oxigênio para as células do nosso corpo. Então a gente fica mais cansado ao longo do nosso dia. Então se a gente para por alguns momentos do nosso dia e melhora essa qualidade da respiração, não é meditação, não necessariamente uma meditação, mas você parar um pouquinho, inala o oxigênio, deixa ele chegar nas suas células, você vai ver que aumenta a disposição, a nossa energia, né? A respiração, quando você respira fundo e você solta e você tem períodos longos de respiração, você está oxigenando mais o seu cérebro e aí você vai ter uma mente mais clara. O sistema respiratório, ele capta o oxigênio, né? Ele capta. O sistema cardiovascular, via coração bombeando e via corrente sanguínea, o sangue, transporta esse oxigênio para as células. E as células, por exemplo, do músculo, utilizam esse oxigênio, né? E o sistema nervoso, como tudo que ele faz, ele regula todo esse balanço. Se a respiração, né, tá baixa, a frequência respiratória tá baixa, ele faz aumentar. Se ela tá muito alta, ele faz diminuir. Então ele é o grande modulador. Tem uma região chamada bulbo, né, respiratório, bulbo do tronco encefálico, ele que faz esse controle da respiração. O sistema respiratório também é importante para o sistema imunitário. E existe uma grande função quando você não ativa o sistema respiratório, você pode suprimir a sua imunidade, a sua capacidade de combater doenças. As partículas dos poluentes atmosféricos, elas afetam diretamente os pulmões. O parênquima pulmonar afeta diretamente, que é a estrutura do pulmão. E se você começa a ter dano no pulmão, você vai começar a ter doenças pulmonares. E realmente é uma prevalência enorme, né, de morbidade e mortalidade. A função do corpo é importante que o pulmão esteja ativo para eliminar
as substâncias tóxicas que nós temos, mesmo no sangue, através dos pulmões e das secreções que saem daí. E será que é possível comparar o motor de um carro com o nosso sistema digestivo? Bom, ambos precisam fornecer energia necessária para o funcionamento das máquinas. Um carro com motor a combustão precisa de combustível, seja gasolina, etanol ou diesel, para gerar energia e fazer com que ele se mova. Já no corpo humano, o sistema digestivo é responsável por quebrar os alimentos consumidos em nutrientes menores, que são absorvidos e utilizados pelas células para produzir energia. Essa energia é vital para sustentar todas as funções corporais, desde movimentos musculares até os processos mentais e a manutenção da temperatura do corpo. Ambos os sistemas, digestivo e o motor de um carro, são centrais para a eficiência de suas funções. No corpo, um sistema digestivo eficiente garante que os alimentos sejam convertidos em energia de maneira eficaz, potencializando os benefícios nutricionais e minimizando o desperdício. Já um motor eficiente em um carro garante que mais energia mecânica seja produzida a partir de menos combustível, aumentando a eficiência do carro e reduzindo o consumo. Por isso, manter o nosso sistema digestivo quanto o motor do carro em boas condições é uma tarefa vital. Então, a digestão ou a quebra do alimento, ela já começa na mastigação. Muitas pessoas não dão muita importância nos dentes, né, e na mastigação. Então, o alimento começa a ser quebrado com a mastigação e com a mastigação, então, vem o estímulo também das glândulas salivares, nós temos 5, para produzir saliva. E essa saliva vai ajudar, então, a lubrificar aquele alimento para ele poder descer na garganta e no esôfago e vai ajudar também a produzir enzimas digestivas. E a primeira enzima que a gente tem é a amilase salivar, que vai ajudar a quebrar o amido, os carboidratos. Por isso que a criança, né, mesmo que ela está sem o dentinho ainda, ela começa a chupar um pãozinho, uma bolachinha, ela consegue já digerir para preparar aquele alimento para descer. Então, imagina que da boca até o intestino grosso, o cólon é um tubo de quase 10 metros de comprimento. Então, a gente tem quase 7 metros, né? Em média, 6 metros de intestino delgado e depois a comida passa pelo intestino grosso. Quando chega no intestino delgado, a comida já está bastante digerida, já está bem quebradinha para poder ser absorvido os nutrientes, as vitaminas, os minerais e tudo que a gente comeu. Então, é a nível de intestino delgado. E o intestino grosso, então, ele vai ter bastante absorção de água, inclusive da saliva, não é? Para poder a gente excretar o alimento. E a microbiota intestinal, principalmente dessa parte do intestino grosso, a gente tem muitos, trilhões de bactérias, não é, que compõem essa microbiota. Ela ajuda na nossa imunidade, ela vai ajudar na absorção de alguns nutrientes, melhor ou não. Ela vai ajudar na parte de produção de neurotransmissores, como serotonina, que vão regular, inclusive, o nosso humor. Essa microbiota está relacionada com vários tipos de doença ou de saúde, dependendo se ela está equilibrada ou não. O intestino delgado está constantemente se contraindo e relaxando para tentar misturar e digerir o alimento que está lá. E o cólon também se move por conta própria. Ele não recebe instruções do cérebro. Seu cólon tem sua própria mente agora. Ele não decide o quão bem você se sai no exame na escola. Esse não é o tipo de mente que ele tem, mas ele controla suas próprias funções. E ele interage com o cérebro, e o cérebro interage com o cólon. Essas coisas, através de hormônios e nervos, interagem dessa maneira, mas são independentes em seus movimentos. Assim como duas pessoas casadas, eles se comunicam, mas são muito independentes. Então ele tem uma inteligência própria, não é? Mas ele tem uma ligação com o nervo que a gente chama de nervo vago. E esse nervo vago é acionado, inclusive, né, para o estômago. Ele conecta o cérebro quando você está com o intestino ou o estômago cheio, por exemplo. Vai uma informação para o cérebro. Tem a ligação também com o cérebro para a saciedade. Por quê? No intestino, a gente produz também neurotransmissores.
né? E produz também neuropeptídeos, produz hormônios que vão mandar informação para o seu cérebro para falar que você está saciado ou não, né? Se você está com bastante alimento suficiente ou não. Então, tudo que está conectado lá, esses neuropeptídeos, eles mandam essa informação para o seu cérebro para ver se você está com comida ou não está. E fora que ele tem esse funcionamento também da parte de neurohormônios, não é? Que produzem o humor, que regulam o nosso humor, dando mais depressão ou mais ansiedade, regulam o nosso sono, ou para o seu bem-estar, sensação de saciedade, né? E também de relaxamento. A serotonina é um hormônio que realmente dá aquela sensação de prazer. E 90% da nossa serotonina é produzida a nível intestinal. Situações estressantes, intestino mais lento. Situações que requerem energia, intestino mais lento. Suponha que você coma uma grande refeição e depois vá correr. Seu suprimento de sangue é necessário nas pernas para correr. Então os intestinos são desligados. O intestino não está funcionando naquele momento. Ele espera até você parar de correr para que haja sangue suficiente para chegar ao ventre e fazer o processo digestivo. O estresse faz a mesma coisa. Eles desviam o suprimento de sangue do intestino, paralisam o intestino para que ele não funcione. Ele desacelera. Então, o estresse emocional é notório por fazer isso. Então, para minimizar os efeitos do estresse, a pessoa precisa comer melhor, ela precisa dormir mais cedo, praticar mais atividades físicas. A gente sabe que a prática de atividades físicas libera endorfina, que é aquele hormônio que vai dar mais prazer e relaxamento. Ela precisa descansar no momento adequado e também comer menos alimentos estimulantes, como cafeína, chocolate e açúcares, por exemplo. Além disso, ela pode praticar práticas de relaxamento, mesmo como alongamento, fazer uma massagem, um pé dilúvio, um escalda-pés, deixar o pezinho na água quente, né, para relaxar um pouquinho a cabeça. Ter momentos de lazer na natureza, porque a natureza relaxa bastante também. E o principal, confiar em Deus, não é? Meditar na palavra de Deus, confiar para não ficar com aquela ansiedade, aquele estresse excessivo. A maneira de lidar com o estresse é mergulhar na sua Bíblia e aprender a confiar em Deus. Ele pode tirar nossas aflições se permitirmos. O que a gente precisa é comer as coisas que vêm da terra. Deus já colocou em Gênesis 1:29 que a gente precisaria comer. E a gente sabe, né, as coisas que dão sementes, frutas, verduras, elas têm bastante fibras. E essas fibras vão ajudar no funcionamento da microbiota intestinal e vai ajudar também no processo de digestão. Então elas têm menos, não tem aditivos químicos, né? Não tem produtos que vão fazer mal para a gente, toxinas. Então o que tem na natureza, as frutas, as verduras, os cereais integrais, elas estão com a composição exata de sódio, potássio, de minerais, de água e fibras também, para a gente poder ter esse funcionamento intestinal melhor. Essa é a comida que o Senhor nos deu originalmente. E você adiciona nozes a isso e tem tudo o que precisa. Você não precisa de nenhum produto animal para ter um corpo vibrante e saudável, mesmo desde a infância. Quando um bebê é desmamado do leite, ele não precisa mais de leite depois disso. Você tem tudo o que precisa em uma boa nutrição, incluindo todos os recursos de que precisa para o corpo funcionar. Então nós temos muitos alimentos que são fontes de proteína no reino vegetal. E o principal deles é o reino das leguminosas, que vai entrar o feijão, os vários tipos de feijões que nós temos, a soja, não é, que vem em forma de edamame, do tofu, a gente tem o grão de bico e a lentilha também são ricas fontes de proteína, e o amendoim também, que as pessoas acham que é um tipo de noz ou de castanha, mas na verdade o amendoim é uma leguminosa também riquíssima em proteínas. Não faça nada de repente. Faça mudanças gradualmente. Porque se você abandonar totalmente um antigo hábito alimentar e adotar algo totalmente diferente, como deixar de comer muita carne para virar vegetariano, isso provavelmente não é sábio. Tente encontrar maneiras de descobrir alimentos de que você possa gostar enquanto progride. Alguém que come muita carne pode reduzir para alguém que come muito menos carne, seja frango, peixe, carne bovina ou o que for.
Quando você faz isso, encontrará alimentos que são, por exemplo, feijão com arroz são alimentos muito bons. Você não precisa de carne nenhuma se tiver feijão com arroz, por exemplo. Agora você precisa temperá-los bem. E você precisa, ter um cozinheiro que sabe usar especiarias e ervas e essas coisas. Leva algum tempo para se ajustar a essas coisas, mas é possível. Muito bem, amanhã você acompanha mais um trechinho do documentário A Máquina Humana por aqui. Se você quiser rever, ou na verdade ver o episódio completo, acesse YouTube/Vida e Saúde NT e aí você vai na playlist documentário A Máquina Humana, tá bom? Bora pro intervalo, na volta você acompanha aqui respostas e comentários sobre o que você mandou pra gente ao longo desse programa com o Dr. César e a doutora Cláudia Bruscagin aqui no Vida e Saúde.